Mateus capítulo 13, verso 24 em diante. Mateus 13, 24 em diante, diz a palavra de Deus: E lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E, quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Amém? Amém. Olhe agora para o verso de número 36 do mesmo capítulo, Mateus 13. Verso 36 em diante diz: Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém. O meu tema nesta noite, irmãos, o tema do Espírito Santo para nós nesta noite é a cultura do bem versus a cultura do mal. A cultura do bem versus a cultura do mal. Também poderíamos chamar esta mensagem de a cultura do reino versus a cultura do mundo. E nós temos aqui uma das parábolas mais emblemáticas de Jesus, que é a parábola do trigo e do joio. Esta parábola, ela dá continuidade à parábola do semeador, que foi o tema da nossa ministração no domingo passado. Quem não esteve aqui no culto, pode
acessar ali a nossa página, nosso canal no YouTube, e lá está esta palavra disponível para você. Recomendo que você assista. Então, a parábola do trigo e do joio, ela é a continuidade, por assim dizer, da parábola do semeador, no sentido de focar a semente que caiu em boa terra e frutificou. Jesus, na parábola do trigo e do joio, ele está mostrando o destino e a continuação da história daquela semente que caiu em boa terra e frutificou a 30, 60 e 100 por um. Amém? Amém. Quantos me entendem? Amém. A ênfase aqui não é o solo, não é o semeador, mas sim a semente, o seu resultado, que é o trigo, e aquilo que se levanta para concorrer com ela, que é muito semelhante, diga-se de passagem, porém infrutífero, que é o joio. Diga comigo, o trigo e o joio. Jesus aqui está no mesmo barco, no mesmo lugar, ou seja, nas margens do mar da Galileia, próximo de Cafarnaum. E Jesus aqui está proclamando aos mesmos ouvintes essa parábola do joio e do trigo. Porém, é curioso que a explicação dessa parábola, ao contrário da parábola do semeador, ela não é dada ao público, mas sim, mais tarde, separadamente aos seus discípulos. Diz Mateus 13:36, então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. Amém. Jesus continua usando a figura do semeador, que é ele mesmo. Olha ali na sua Bíblia, o verso 24 de Mateus 13. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E se você olhar o verso 37 do mesmo capítulo, está escrito: e Jesus respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do homem. Ou seja, quem é o semeador? Quem é o semeador? Vocês estão comigo? Estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Então repitam, respondam. Quem é o semeador? Jesus. Só a Cristiane está sabendo. Quem é o semeador? Jesus. Diga, Jesus. Sim ou não? Sim. Parece que vocês estão meio em dúvida. Quem é o semeador? Jesus. Filho do homem, amém? Jesus. Aleluia. Presta atenção. E a parábola continua dizendo que ele semeou a boa semente do seu evangelho. Aqui, essa boa semente, que lá na parábola do semeador é o evangelho, aqui ela já é apresentada no seu resultado, ou seja, os filhos do reino. Quem é a boa semente? Não entenderam nada, vou repetir. Está difícil hoje, hein? Vamos lá, vamos ver se pega no tranco. O que Jesus diz aqui? Que ele semeou a boa semente do seu evangelho. Na parábola do semeador, que eu preguei no domingo passado, que você deve assistir no YouTube, lá está escrito que a boa semente é o evangelho do reino. Mas aqui na parábola do joio e do trigo, cujo nosso tema nesta noite é a cultura do bem versus a cultura do mal, ou a cultura do reino versus a cultura do mundo, aqui
essa boa semente já é apresentada no seu resultado final, na sua forma final, que são os filhos do reino. Vou perguntar de novo: quem é a boa semente aqui? Os filhos do reino. Glória a Deus, os filhos do reino. Olha ali o verso 38 de Mateus 13, parte A apenas, a primeira parte do versículo. Vamos bem devagar para os irmãos não perderem nada. Mateus 13, 38, parte A. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Diga comigo: filhos do reino. Tem algum filho do reino aqui nessa noite? Então você é a boa semente, sim ou não? Amém. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, Pedro diz assim: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém? O que Pedro está falando aqui? Ele está confirmando, ele está corroborando com as palavras de Jesus, ou seja, que nós, os filhos do reino, somos gerados, somos o resultado, somos o fruto dessa boa semente que é o Evangelho. Amém, amados? Amém. Nós somos o resultado final do processo, nós, os filhos do reino. Diga comigo: filhos do reino. Filhos do reino. Então, assim como a verdade é a boa semente materializada nos filhos do reino, que o Filho do homem semeia no mundo, nós temos também o contrário disso, nós temos também o oposto disso, ou seja, o joio. Que é o joio? O joio é a má semente. O joio é materializado, o resultado final do joio semeado é os filhos do maligno. O fruto que o joio produz é os filhos do maligno. Quem semeia o joio? O inimigo, o diabo. É ele quem semeia o joio no mundo. Amém? Portanto, nós temos quantos semeadores? Dois: o filho do homem e o maligno. Nós temos quantos campos? Um. Qual é o campo? O mundo. Nós temos quantas sementes? Duas. A semente do Evangelho, cujo frutos final são os filhos do reino, e a semente do maligno, o joio, cujos frutos final são os filhos do maligno. Amém? Deu para entender bem até aqui? Glória a Deus. Então são duas semeaduras, uma semeadura da verdade e uma semeadura da mentira. São duas comunidades: a comunidade dos filhos do reino versus a comunidade dos filhos do maligno. Olha para o capítulo 13 ali, o verso 24 até o 26, diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o
joio. Agora olha o verso 37 até o 39. Olha ali na sua Bíblia, 37 até o 39. E Jesus respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo. Tudo bem até aqui? Amém? Agora, é interessante, porque esse negócio, irmãos, de semear o joio no meio do trigo e retirar-se sem ser percebido, era uma figura muito comum no Oriente Antigo. Era uma prática muito comum, irmão Paulo, no Oriente Antigo. Quando que isso acontecia, Edson? Quando um lavrador odiava o seu vizinho. Quando um lavrador, irmão Luiz, queria vingar-se de algo que o seu vizinho havia feito, o que ele fazia então? Ele semeava joio no meio do trigo a fim de destruir a plantação do vizinho. Amém? Diga comigo, prática comum no Antigo Oriente. Então, do que essa prática nos fala, Esdras? Nos fala de ódio, de vingança, de destruição, sim ou não? Que são valores de Deus ou do diabo? Do diabo, do maligno. Agora, perceba uma coisa, irmã Cibele, ele não age, o inimigo não age aqui para destruir a lavoura, senão teria colocado fogo. Mas ele age aqui para contaminá-la. O inimigo não quer destruir você, ele quer te contaminar. O inimigo não quer destruir a igreja, ele quer contaminá-la. O inimigo não quer destruir a sua família, ele quer contaminar. E onde está, pastora, a contaminação do diabo? Onde será que está, né, Jéssica? Na cultura do mundo. Por isso que é uma guerra constante, Sheila, cultural. Amém? O maligno contamina uma lavoura, semeando uma cultura semelhante. O joio é semelhante ao trigo, porém infrutífero. O joio é semelhante ao trigo, porém nocivo. Se você comer semente de joio, achando que está comendo trigo, ela é venenosa. Olha o verso 27 aqui do capítulo 13, 27 e 28, ali o iniciozinho do 28. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu o quê? Olha aí sua Bíblia, inimigo fez isso. Amém? Então você que é inteligente demais, já percebeu que a palavra principal desta parábola é a palavra semente.
Diga comigo, semente. Mais uma vez, semente. Nós percebemos que tanto a comunidade dos filhos do reino, como a comunidade dos filhos do diabo, dos filhos do maligno, tem origem a partir de uma semeadura. Todos eles nascem a partir de uma semente. O que é uma semente? É um pressuposto a partir do qual se desenvolve uma cultura ideológica. É um pressuposto a partir do qual se desenvolve uma cultura ideológica. É uma ideia a partir do qual toda uma cultura é construída em cima disso. Qual é a ideia ultimamente que tem sido passada pelo mundo, pelo maligno, a nossa sociedade, no mundo inteiro? Que boa parte da população mundial vai morrer na pandemia. Não é essa a ideia que a grande mídia tem passado? Tem procurado passar, sim ou não? Sim, isso é um pressuposto. E você já percebeu que a partir disso já se desenvolveu toda uma cultura, a ponto dessa cultura já ter até nome. Qual é o nome que estão falando por aí? O novo normal. Já ouviu essa expressão? Não? Tem que se informar mais, irmão. O novo normal. Qual é o novo normal? É todo mundo, até para dormir de máscara. É todo mundo viver tomando banho de álcool toda hora. É uma ideia assim, já percebeu? Estão tentando fazer você acreditar que as coisas nunca mais vão voltar ao normal. Novo normal, que de normal não tem nada, e que de novo também não tem nada, porque é a mesma velha mentira de Gênesis capítulo 3. Quantos estão me entendendo? Isso aí é um exemplo do maligno semeando joio. E aí tem um monte de crente que em vez de fazer como os nossos irmãos aqui que eu falei, que até se contaminaram, mas não morreram porque decidiram acreditar na cultura do reino. Tem um monte de crente por aí que está morto de medo de tudo. Agora, vamos continuar aqui. Eu acho que agora eu prendi a atenção de vocês. É interessante que essa contaminação, Marlene, do joio, ela se deu quando todos dormiam. Olha lá, Mateus 13:25. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Sabe o que isso significa, irmãos? É na oportunidade que as trevas proporcionam que o maligno faz a sua obra. É na oportunidade proporcionada pelas trevas que o maligno faz a sua obra. Nos momentos difíceis que você vive, nos momentos de trevas que você passa, que a sociedade passa, que o mundo passa, nós precisamos permanecer vigilantes e não dormir,
Por quê? Porque as trevas é a ocasião esperada, apropriada para o maligno fazer a sua obra. Quanta obra o maligno está fazendo por aí nessa pandemia, nessa treva que veio sobre o mundo. Quantos me entendem? Amém. Glória a Deus. Então qual é a mensagem aqui, irmãos? Que a igreja precisa vigiar. Que mesmo quando as trevas vêm, nós temos que nos manter vigilantes. Aleluia! Tem algum crente aí? Amém. Agora o joio só foi percebido quando as duas culturas cresceram. Você sabe que cultura é um outro nome que se dá à lavoura, né? Talvez na escola você viu muito isso, né? A gente estudou lá, né, a cultura da cana-de-açúcar, né, a cultura do café, né? Então, o joio só foi percebido quando aquela cultura, a cultura do joio, se desenvolveu. Olha o verso 26 de Mateus 13. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, ao perceberem isso, ao perceberem que o joio tinha aparecido, os servos fazem duas perguntas importantes aqui na parábola para o dono da plantação. Primeira pergunta, Mateus 13, 27, o finalzinho do versículo. Eles perguntam assim: de onde então vem o joio? Em outras palavras, o joio é bom ou é mau? O joio é bom ou é mau? Em outras palavras, então, de onde vem o mal? Quem aqui frequenta grupo familiar, né, irmão Luiz? Está vendo aqui a mesma questão que nós estamos analisando no grupo familiar do livro de Jó. O problema do mal. O mal existe, sim ou não? Sim. O mal está aí, sim ou não? Sim. Mas de onde ele vem? E a resposta do patrão é clara, é simples. Aquilo era uma obra do maligno. Aquilo era uma obra de um inimigo. O mal nunca é obra de Deus. Mateus 13, 28, o início do versículo, a parte A. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Amém? Agora, eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Essa palavra parece simples, mas você está percebendo que ela é mais profunda do que você imaginava, não é verdade? Talvez você nunca ouviu essa palavra dessa forma, ou talvez você nunca parou para prestar atenção nisso. Eu quero chamar a sua atenção para um aspecto aqui. O joio que o inimigo semeia é o trigo degenerado. O que é o joio? É o trigo degenerado. O que é o mal? É a degeneração do bem. O que é o mal? O mal não é uma geração, porque o diabo não é criador, ele não gera nada. Mas ele é criatura caída, então ele degenera tudo. O mal não é uma geração, mas sim uma degeneração. E é interessante que o começo do mal, irmão Edson, na maioria das vezes não é percebido.
Quando é que eles perceberam que tinha joio semeado no meio da cultura de trigo? Só quando a planta começou a crescer. Por quê? Porque num primeiro momento olhava-se para a lavoura, quando a planta ainda não havia brotado ou estava começando a brotar, e não se percebia que ali no meio daquela cultura, que ali no meio daquela lavoura, estava também a erva daninha, estava também o mal. Então tem vezes que o mal vai aparecer tão misturado com o bem, que você vai achar que ele é bem. É o que Eva achou no capítulo 3 de Gênesis. E vendo a mulher que o fruto era agradável aos olhos, apetecível ao paladar, tomou e comeu, e deu ao marido, que também o comeu. É certo que não morrereis, disse a antiga serpente, porque no dia que dele comerdes, vossos olhos serão abertos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Parecia o negócio da China, se bem que ultimamente o negócio da China não está sendo coisa boa. Então, o mal é a degeneração do bem, e o mal, no seu começo, na maioria das vezes não é percebido, e é até confundido com o bem. Eu vou trazer para você isso na forma de um princípio, para você entender bem nessa noite. Todo o mal contém em si um bem degenerado. Todo mal contém em si um bem degenerado. O que o traficante diz para aquele que está prestes a experimentar a droga pela primeira vez? Não, usa aí, é só uma vez, você vai ver como você vai ficar bem. Joio no meio do trigo. O que o diabo diz para o cônjuge que está prestes a adulterar? Não, é só uma vez, faz aí, você vai ver que você vai ficar bem. Joio no meio do trigo. Ah, mas não é só esses pecados tão evidentes. O que o diabo diz para o filho que está prestes a desobedecer o pai? Não, teu pai não sabe de nada. Ele vai ver depois que você fez bem, que isso daí era bom. Joio no meio do trigo. Quantos me entendem? E aqui neste mundo, irmãos, e é interessante que o original grego usa a palavra cosmos, quando diz lá que o campo é o mundo, né? O campo em grego é o cosmos. Cosmos quer dizer o seguinte: este sistema de coisas. O que eu estou querendo dizer, irmã Sueli? Que nesse sistema de coisas que a gente vive,
O mal está em toda parte, do mesmo modo que não existe um único campo que não tenha uma erva daninha. Você nunca vai ver um campo que não tenha uma erva daninha. Da mesma forma, você nunca vai ver nesse mundo a completa ausência do mal. Ele sempre vai estar presente de uma ou de outra forma. Talvez você não percebeu, mas ele lá estava. Tudo aquilo que é falso, irmãos, não passa de uma cópia corrompida do verdadeiro. Tudo que é falso é uma cópia corrompida do verdadeiro. Todas as heresias, todas as ideologias anticristãs, todas as culturas deste mundo, a princípio, vão te propor algo bom. Pergunta para a igreja alemã na Segunda Guerra, lá na década de 30, se a proposta de Hitler e do nacionalsocialismo não parecia uma proposta boa, inclusive aos olhos de muitos pastores. No início parecia ótimo, mas depois muitos deles morreram no campo de concentração, tiveram que fugir do país, e quem não enfrentou dessa forma acabou se corrompendo. Então, a proposta não virá na forma do mal, mas do bem. Só que quando isso cresce, só que quando isso frutifica, você vai perceber que trata-se de uma grande erva daninha. Amém? Tem um registro aí das discussões dos rabinos, que fala aí da lei, da ética, dos costumes, da história do judaísmo. O nome desse livro é o Talmud. E é interessante, irmãos, que lá no Talmud, as palavras joio e trigo são semelhantes. Se você, como eu fiz essa tarde, for estudar botânica, você vai ver que são plantas tão parecidas que se confundem, o joio e o trigo. De fato, a verdadeira natureza só é revelada, sabe quando? Quando elas começam a frutificar. O fruto do trigo, o grão do trigo tem uma cor, o grão do joio é escuro. Mas eu falei que os servos fizeram duas perguntas, né? Qual foi a primeira pergunta mesmo? Você lembra? De onde vem o quê? O joio, ou seja, qual a origem do mal? Segunda pergunta: o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Está aí na sua Bíblia, Mateus 13, 28, lá no final do versículo, a parte B. O Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Agora note uma coisa: a primeira pergunta feita pelos servos é teórica, é filosófica. Agora, a segunda pergunta é uma pergunta prática, ou seja, o que vamos fazer com este mal? Amém? E o que o Senhor responde para eles? Não. Não! Porque se vocês fizerem isso, correm o risco de arrancar o trigo junto com o joio. Mateus 13, 29. O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o trigo, vocês poderão arrancar também com ele o joio. Se a pergunta número 1, se a primeira pergunta era de onde vem o mal, não é isso? De onde vem o joio? A segunda pergunta aqui, irmãos, é o seguinte: como se livrar do mal? Como livrar a sociedade, o cosmos, este mundo, este estado de coisas
do mal. O que nós temos aqui? Uma pergunta prática. E aí eles estão impacientes, assim como você muitas vezes fica impaciente, né? Nós estamos com 40 minutos aí de mensagem, mas não se impaciente. Quando der mais ou menos 1 hora, eu creio que eu concluo. Inclusive isso daí é um bom teste, né? Para nós, para o crente, viu, irmão? O crente que não aguenta 1 hora de oração, no mínimo, 1 hora de palavra, a coisa está feia, né? Então vamos lá. Como livrar a sociedade do mal? Você já se fez esta pergunta? E aí a gente fica impaciente, e a gente quer fazer que nem esses caras aqui, né? Arrancar. Senhor, deixa nós ir lá e arrancar. Ei, irmão, aí a gente vai e faz bobagem. Por quê? Porque arranca o trigo junto com o joio. Eu já fiz esse erro, irmão Ivaldo, um monte de vezes. E você também já fez, né? E essa impaciência aqui dos servos, agora vamos voltar para o contexto aqui, ela tem uma justificativa histórica. Por quê? Porque naquele momento histórico, quem é que estava pregando além de Jesus? Quem era o grande pregador além de Jesus nesse momento aqui, nesse período dos evangelhos? Cadê os leitores de Bíblia aí? Quem era o grande pregador além de Jesus? Tem até os discípulos dele que foram andar com Jesus. Vou dar uma dica. Ele batizou Jesus. João Batista. Esse período aqui da história tem 2 grandes pregadores, Jesus e João Batista. Inclusive João Batista era mais antigo na pregação, estava pregando há mais tempo, né, que Jesus. Ou seja, o povo estava influenciado muito mais pela pregação de João aqui do que pela pregação de Jesus. E qual era a pregação de João? Arrependimento, mas João dizia assim, que o Messias vai vir e vai separar os filhos do maligno dos filhos da luz imediatamente. Olha lá, Mateus 3, verso 10. E o machado já está posto à raiz das árvores. João pregando. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Agora olha lá na sua Bíblia o verso 12, Mateus 3,12. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira. Eira é o lugar que bate o grão, né? E recolherá o seu trigo, olha o trigo aqui, no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João estava pregando isso para quando, minha gente? Para já. Então qual era a cabeça do povo aqui, inclusive dos discípulos de Jesus? Que tem que arrancar já esse joio, esse filho do diabo, amarrar eles tudo e queimar essa desgraça numa fogueira. Você já teve vontade de fazer isso? Se você teve vontade de fazer isso, você estava meio discípulo de João Batista, viu? Não de Jesus. Porque Jesus vai desfazer aqui esse conceito que João estava botando na cabeça do pessoal. Não que a pregação de João estivesse errada. João, irmão Ivaldo, acertou na mensagem, mas estava equivocado com relação ao tempo. Lembra? Tempo, modo e propósito. Às vezes, aqueles que movem no ofício profético meio que se confundem nessas coisas aí. Pior coisa que tem, né? Coisa mais perigosa que tem é profeta descontrolado.
Profeta que se confunde no tempo, no modo e no propósito das coisas, isso é um perigo. Então João estava meio confuso no tempo aqui, e Jesus vai desfazer isso, mostrando que o reino dele é progressivo, que o reino dele obedece uma lei divina, e que no reino dele há tempo para tudo, há tempo para semear e tempo para colher. Eclesiastes capítulo 3, verso 2, lá no final do versículo, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ou seja, Jesus na parábola do trigo e do joio está dizendo o seguinte ali: não é tempo ainda de arrancar o joio do meio do trigo. Quais as razões para não se arrancar o joio de uma vez? Primeiro, é difícil de discernir os dois no início. Eu já falei isso para vocês, Você olha para o brotinho ali no campo, se tiver trigo e joio semeado junto, é tudo a mesma coisa num primeiro momento. Segundo, se você for arrancar no tempo errado o joio, ele vem e puxa com a sua raiz também a raiz do trigo. E terceiro, só se vê a diferença entre trigo e joio no momento em que eles estão maduros, no momento da colheita, ou seja, diante do bem, o mal não vai desaparecer. Ai, está amarrado! Não é você, Neto. Você está abençoado, está liberado. Meu irmão, isso tudo é bobagem. Isso tudo é besteira. Vai nessa conversa não. Onde é que estão essas coisas na Bíblia? O mal não vai desaparecer diante do bem, meu irmão. O mal, olha aqui, vai se desenvolver junto com o bem. E no fim dos tempos, não é eu, nem você, mas sim o Filho do Homem, que vai enviar os seus anjos, e eles vão fazer a separação definitiva, e vai dar o destino eterno aos praticantes do mal, e o destino eterno aos praticantes do bem. Você pode dar um glória a Deus? Onde é que está isso na Bíblia? Aqui, Mateus 13, verso 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita, Jesus dizendo, direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio, e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Agora olha o verso 40 em diante, Mateus 13, 40 em diante. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. Ainda não chegamos, irmão Edson, no fim dos tempos. Como é que vai ser no fim dos tempos? Olha lá, o Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, olha, tem algum justo aí? Olha a nossa parte, irmão. Olha a parte do justo. Vamos falar da coisa boa. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Aleluia. Mas quando é que é isso, meu irmão? No fim dos tempos. Até lá é a oração que Jesus fez em João 17, que nós lemos antes da mensagem. Não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Até lá é a oração que Jesus nos ensinou. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas o mal não vai desaparecer.
Então eu quero encerrar nessa noite, que eu estou vendo que você entendeu bem, falando dos ceifeiros, né? Quem é os ceifeiros? É os anjos. Por que os ceifeiros têm que ser os anjos e não você? Porque você é impaciente, já quer sair arrancando tudo na hora, e os anjos não são. Porque você muitas vezes, e eu também, né? Muitas vezes a gente é desobediente, o Senhor fala para não fazer, e a gente teima, vai e faz. E os anjos não, eles são completamente obedientes. Anjo desobediente tem outro nome na Bíblia, né? Demônio. Olha, irmão, olha a revelação aqui. Anjo desobediente chama como na Bíblia? Demônio. Crente desobediente chama como na Bíblia? Joio. Segura aí, meu irmão, que eu vou acabar. Então os anjos são completamente obedientes à ordem do Filho do Homem. Eles ajuntarão do mundo todos os escândalos, todas as iniquidades. É Jesus quem diz, meu irmão, está na Bíblia, você pode crer. E eles vão destruir o mal. Amém? Amém. Pelo menos você se alegra, né, meu filho? Glória a Deus. Eu estou falando aqui, meu Deus do céu, que o mal vai ser destruído. Não fique me olhando com essa cara. O mal vai ser destruído. No fim dos tempos, meu irmão. Então esse mal que aflige o mundo não é eterno, não. Esse mal que aflige sua vida, meu filho, não é eterno, não. Vai ser destruído, e a vitória do bem sobre o mal, de Deus sobre o diabo, da cultura do reino sobre a cultura do mundo, é certa. João 17,15: não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Amém? Amém. Fique em pé no seu lugar.